Apenas 26% dos processos contra deputados na Câmara geraram punição, segundo pesquisa. Mortalidade infantil volta a ganhar destaque no cenário nacional. E além disso, vamos falar sobre milhares de brasileiros que ainda vivem em situação de trabalho escravo. E também vamos discutir por que 6 em cada 10 mães sofrem crítica pela forma como cuidam dos filhos. Isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Olá, seja bem-vindo ao nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência. Obrigado porque mais uma semana você está aqui junto com a gente, acompanhando as nossas discussões. E você, claro, pode interagir com a gente sempre nas nossas redes sociais. facebook.com/ntjornalismo. Se você ainda não curtiu a nossa página, já ouve a gente fazendo esse apelo para você há 3 anos. Por favor, faça isso. Você que está aí com seu celular na mão, curta lá a nossa página. Tem o nosso Instagram também, @ntjornalismo. Você encontra sempre informações de bastidores das nossas produções. E tem também o nosso site, o novotempo.com/jornalismo. Tudo bem, gente? Olha, você tá com roupa diferente, hein, Wagner Cantoni? Eu ia falar, será que nosso uniforme tá lavando? Ah, não. Estamos com roupa nova. Obrigado, a Poli que fez o nosso figurino. Poli então, que fez o nosso obrigado, figurino. Poliana, figurinista aqui da Novo Tempo, por essas roupas tão bonitas. Muito legal estar de roupa nova, né? Depois de alguns anos aqui. Pra quem tá Um no rádio, look depois dá uma novo. olhadinho, né, nas redes sociais. Exatamente. Porque A gente você vai não tá ter vendo. fotos lá disponíveis. E o legal é que se você perceber, a gente não tá mais igualzinho, né? Todo mundo com a mesma roupa. Então assim, ó, existe uma tonalidade que circula. Uma paleta de cores. Não, diz que não é. Não é palheta. palheta. O Leite dizia que era Eu falei palheta. palheta, é que Palheta. palheta de tocar violão, né? Palheta guitarra. mexicana. Paleta, É. paleta sim é de cores. E, enfim, cada um tem o seu, mas numa linha geral que é o de todo A gente mundo. se conversa. Combinandinho. Exatamente. O Hélio e eu, por exemplo, a gente é bem invertido. Tipo, o Hélio tem o terno cinza, eu tenho a calça cinza. Eu tenho o blazer azul, o Hélio tem a calça azul. E assim, Exatamente. E eu, Leite, que na parceria de sempre, né, Leite? É, Porque ela nós tá somos- com os botões pretos, eu também, ó, bonito. Mas agora, vamos falar o seguinte, posso aproveitar para mandar um abraço aqui, porque semana passada eu não tava, né? Eu fiquei uma semaninha de férias. foi um programa especial. Exatamente. E aí eu queria mandar um abraço pro pessoal da terra da Serra, de Goiás. Você tava lá, né? Eu fui para Caldas Novas, nas Águas Quentes, lá mandar um abraço pro pessoal da Igreja Adventista do Portal, em Caldas Novas, eu tava com eles lá no sábado, então foi muito gostoso. E mandar um abraço para um amigo nosso, que a gente prometeu para ele que a gente ia mandar abraço para ele. E o Wagner não tá lembrando agora. Claro que tô. Essa semana que passou foi aniversário do maestro Jader Santos, que dirige o Arautos do Rei, quarteto aqui da Novo Tempo. Esse E Wagner. a gente falou que ia dar parabéns pra ele e o Wagner ia cantar parabéns aqui no programa pra ele. Jader, me nota, me coloca no Arauto. Vamos aproveitar, já que você falou de Goiás, tem uma telespectadora nossa de Goiânia. Ela me conheceu criança, né? Faz muitos anos que a gente não se vê, é a Terezinha. Então, Terezinha, um grande abraço pra você aí em Goiânia, que tá sempre assistindo Redação, que Deus te abençoe muito. Ele é viu? de Jesus? De Jesus, com certeza. É, não tem a música Terezinha de Jesus, por isso que eu lembrei. Mas enfim, vamos lá. Como diria, Dá pra cortar como essa diria a parte? Chacrinha, Dá pra alô, cortar essa Terezinha. parte do programa. Seria muito útil para a sociedade brasileira. Mas vamos lá para os nossos destaques. Antes, deixa eu só mandar um abraço para Campos do Jordão. Eu tive sábado em Campos do Jordão. Tem uma igreja adventista do sétimo dia em Campos do Jordão e eles estão num projeto para começar uma segunda igreja. Então, um abraço para todo mundo aí nessa empreitada para uma segunda igreja em Campos do Jordão. Eu estive lá com vocês. Muito obrigado. Hélio, Oi. vamos falar sobre deputados, corrupção, mas também sobre impunidade. Tudo a mesma coisa, né? que você tá me falando aí. Pelo menos a relação de todas essas coisas. Um jornal fez um levantamento interessante mostrando que desde 1988, quando a gente tem a promulgação da nova Constituição, foram 132 processos abertos na Câmara para tentativa de cassação de mandatos de deputados por quebra de decoro parlamentar. Dentro da Câmara, no Senado também tem uma comissão como essa, a Comissão de Decoro Parlamentar, é a comissão que
que avalia sempre que há alguma denúncia feita pelos próprios deputados contra um deputado em específico por ele ter quebrado o decoro. Quebra de decoro não necessariamente tem que ter sido um crime praticado pelo deputado, mas, por exemplo, um deputado que xingue um outro deputado por uma motivação preconceituosa de raça, por exemplo, é considerado uma quebra de decoro. Então, ele pode passar por um processo investigativo dentro da própria Câmara e são os próprios colegas que fazem isso. E aí, desses 132 casos, então, em 30 anos, 132 casos passaram pela comissão e desses todos só resultaram em 31 cassações de mandato. O último, mais recente, foi o Eduardo Cunha, né, que teve o mandato cassado depois de todo o alvoroço dele já preso e tal. E outros 2 casos foram só uma suspensão de mandato, então ficou um tempo aí em casa e depois voltou. E outras 2 situações só recebeu uma bronca escrita, dizendo, não faça mais isso, deputado. Mandou para a mãe dele. Mandou para a mãe, no bilhetinho para os pais em casa. E aí, o interessante disso é que em várias dessas situações havia, inclusive, crimes realmente praticados pelos deputados. Eu posso dizer que eram crimes realmente praticados porque, por exemplo, há agora no Congresso Nacional um deputado que ele é presidiário, condenado em segunda instância. É o mesmo caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, ele já está condenado em segunda instância. Isso significa que nada mais pode mudar o quadro dele, a menos que, quando chegar, sei lá, o Supremo Tribunal Federal, vejam que, olha, houve várias irregularidades no processo e ele foi um inocente cassado pela justiça brasileira, então ele vai ser absolvido. Se um milagre como esse não ocorrer, ele vai continuar condenado até cumprir a pena dele, que é de 5 anos. Mas aí o que acontece? Olha só que interessante. Foi para a Câmara, no Conselho de Ética, e o Conselho de Ética não viu nenhum problema. Diz que não houve nada de errado que ele tenha feito para justificar que ele perdesse o mandato. Ou seja, ele está condenado em segunda instância, mas ele continua sendo um deputado, recebendo o seu salário integral, do jeitinho certinho, e ele vai para a Câmara de dia e volta para a cadeia de noite. É um caso bastante emblemático. Já tivemos casos assim também, mas não com condenação em segunda instância. Teve prisão e o cara estava preso, mas continuava servindo à Câmara. Isso ocorre hoje também. Então, é meio frustrante ver esse tipo de coisa, porque você percebe claramente um instinto de autopreservação, né? Tanto na Câmara, no Senado ocorre também. Então, é aquela coisa que a gente viu muito evidente quando o Eduardo Cunha estava passando pelo processo que acabou tendo a cassação dele. É assim, olha, ele falava até, olha, hoje é comigo, amanhã pode ser com vocês, então cuidado, hein? O que vocês vão fazer comigo? Porque hoje eu estou aqui no Conselho de Ética, mas amanhã vai ser um de vocês. E aí, como é que vocês vão agir comigo? Porque há sempre isso, é o toma lá da cá. Você me protege hoje, que amanhã com certeza você vai escorregar, então amanhã a gente protege você. É uma coisa muito nefasta que ocorre. Nefasta é a palavra. Forte essa palavra. Forte. Leite, o seu destaque, a gente está tendo uma queda no número de venezuelanos que chegam no Brasil, é isso? Na verdade, o que tem acontecido é que foi feito um levantamento por autoridades do governo do estado de Roraima, porque Roraima é o estado brasileiro que faz divisa com a Venezuela, um dos, né? Porque o Amazonas também faz, mas a maior parte dos venezuelanos que buscam algum refúgio aqui no Brasil entram por Roraima, pela cidade de Pacaraima. E desses, até hoje, a gente tem cerca de 128 mil que chegaram ao Brasil por meio desse estado. Quase 69 mil já saíram do Brasil. E aí, essa pesquisa faz uma análise um pouquinho sobre para onde é que eles foram. E aí, desse dado aí, diz que nos últimos 18 meses, uma parte dos que entraram, cerca de 31.500, voltou para a Venezuela, pelo mesmo caminho. Então, vieram para o Brasil, tal, a situação não melhorou muito também, porque são muitos os refugiados ali, então tem muita gente, inclusive, o levantamento do estado, das autoridades do estado de Roraima, diz que tem vários que estão em situação de rua em pelo menos 10 dos 18 municípios do estado de Roraima. Então, eles saem de uma situação ruim lá na Venezuela e continuam numa situação ruim aqui, alguns, obviamente. E aí, preferem voltar. Agora, 37.400 saíram do Brasil por meio de alguma outra fronteira, ou saíram de avião,
ou foram para outros países, porque vários deles tentam ir para o sul do continente sul-americano, principalmente com destino à Argentina e ao Chile, para tentar encontrar oportunidades de emprego, etc. Tem até um dado que diz que 65% dos venezuelanos aqui no Brasil, eles não têm emprego, né? São desempregados. Agora, só um detalhe, esses dados de por quais fronteiras esses venezuelanos saíram, o dado é da Polícia Federal e não do caso do governo do estado de Roraima. Agora, tem uma coisa que eu achei interessante nesses dados aqui, que diz o seguinte, que atualmente, só em Boa Vista, que é a capital de Roraima, tem 25 mil moradores venezuelanos. A população da cidade tem 332 mil habitantes, ou seja, só de refugiados venezuelanos, eu não sei se dá para usar essa expressão refugiado também, né? Mas, enfim, de imigrantes, né? Porque para ser refugiado tem um processo legal, ele tem que fazer um pedido de refúgio junto ao Ministério da Justiça, que vai analisar o caso, leva algum tempo para ser considerado um refugiado. Aí é a mesma coisa dos sírios que chegam aqui também, né? A gente tem muitos sírios que chegam no país. Mas é que lá eles estão numa guerra civil, né? No caso da Venezuela, eles estão numa situação ruim. Então, mas para a pessoa ser refugiada, ela tem que ter vindo de uma guerra civil? Porque... Não. É assim, a gente acaba dizendo que é refugiado porque está procurando um refúgio, mas assim, o termo técnico de refugiado só é aplicável mesmo quando a pessoa passa pelo processo de pedir refúgio oficialmente, no caso aqui do Brasil, ao Ministério da Justiça, que vai conceder esse status de refugiado, e com o status de refugiado ele pode trabalhar, ele pode ter uma residência. A massa, o grosso de quem entra no país vindo da Venezuela, não é tecnicamente refugiado, é imigrante ilegal, está atravessando a fronteira de maneira ilegal e tenta se estabelecer ali. Por isso eles não conseguem emprego, porque é difícil, não tem carteira, não tem documentação, então é mais complicado. Inclusive, dentro da cidade de desemprego, é interessante a informação que existe de que dos 25 mil moradores da cidade de Boa Vista, que são venezuelanos, desses, 65% estão desempregados. Então, são vários que estão, inclusive, em situação de rua. Tem várias ações, inclusive não só do governo ou do estado de Roraima, ou mesmo dos municípios, mas inclusive de ONGs, igrejas que buscam ajudar essas pessoas, porque muitos, inclusive, estão morando na rua, estão passando por uma situação complicada, inclusive por isso que vários estão buscando. Veja, o governo brasileiro tenta alocar vários deles em outros estados brasileiros, mas, obviamente, a demanda é maior do que a capacidade atual, tanto o governo do estado de Roraima quanto o governo brasileiro, de tentar ajudar de uma maneira mais contundente esses venezuelanos. Sobre até essa questão dos refugiados de um modo geral no Brasil, a gente estava vendo um dado essa semana, me ajuda aí, Cauê, que você estava vendo junto comigo, se eu não me engano, a gente tem 9 mil refugiados de fato, que receberam já registrados o status de refugiado. No ano passado a gente teve 17 mil pedidos e a gente tem mais de 30 mil pedidos em tramitação aqui no Brasil. 35 mil? Parece que é 35 mil. E assim, de dezenas de países diferentes. Né? Essa situação é tão triste, né? Porque eu fico pensando, nossa, se acontecer alguma coisa no Brasil e tentar pedir abrigo em outro lugar e sofrer com uma rejeição, porque a gente, quando até turista mesmo, que está em outro país, você já percebe, né, uma certa diferença, assim, mesmo você estando ali turistando, gastando, consumindo as coisas. Imagina nessa situação, então, em que você se torna um concorrente por emprego. E eu achei legal, acho que o Leite vai lembrar, assim, no Revista a gente mostrou diversas ações, né, que vários voluntários aí espalhados pelo Brasil, e principalmente lá em Roraima, tiveram de ação solidária mesmo para com esses refugiados. Eu lembro de uma história de um cara, por exemplo, que o sonho dele era ter dente, né? Ele não tinha os dentes aqui da frente, principalmente, então ele tinha vergonha de sorrir, né? De tão pobre que a pessoa era no país dela, né? E aí, nessa ação, nesse mutirão que teve lá dos voluntários, ele conseguiu arrumar os dentes, aliás, né? Não é que ele não tinha, os dentes eram ruins. E ficou todo feliz, chorou na reportagem. Se não me engano, o Wagner foi em Pacaraima a fazer entrevistas. Eu fui na divisa, da Venezuela com Pacaraima, e é muito triste a situação. Com Roraima, né, na cidade de Pacaraima. Sim, eu lembro de... Você foi no Identidade, né, que você fez essa entrevista? Conversei com vários e tal. Muito triste ver a situação com que eles chegam no Brasil.
deixando coisas, inclusive na Venezuela, mas numa situação que lá está muito pior, né? Faz aquela propaganda de identidade agora. Se você quiser assistir a essa reportagem, o nosso site é novotempo.com/jornalismo. Você procura lá refugiados e vai chegar o vídeo no YouTube do Identidade Geral. Tá pronto? Pronto. Suzane, a gente tem uma notícia realmente não muito feliz, porque ao longo de alguns anos, a gente foi vendo no Brasil os índices de mortalidade infantil sempre caindo. Mas agora esse índice voltou a subir. Explica pra gente. Isso. É curioso porque assim, a gente não vê, por exemplo, propaganda, né, para acabar com a mortalidade infantil, não nos dias de hoje, por conta disso. Então eu trouxe aqui alguns dados. Pela primeira vez, por exemplo, desde 1990, que é a contabilidade que esse dado traz, né, o país apresentou essa alta na taxa de mortalidade infantil. Esse aumento foi considerado principalmente de 2015 para 2016. Né? Principalmente não, foi de 2015 para 2016, onde teve esse aumento de 4,8%. Então, isso desde 1990 aconteceu agora. E só para quem está em casa ter uma ideia, eles fizeram uma média anual aí do crescimento, né? Deu mais ou menos 4,9% ao longo do período que foi aumentando. E curioso porque, assim, por exemplo, em 1980 a gente tinha uma taxa de 82 mortes a cada 1.000 nascimentos. E aí, como você disse, foi diminuindo, até o ponto que em 1994, por exemplo, 2004 e 2015, 2004 a gente teve 21,5%. Me confundi toda aqui nos números, né? Bom, mas o que importa mesmo é esse dado. Qual o dado que importa? Que a gente teve um aumento de 4,8% na taxa de mortalidade infantil. O Ministério da Saúde acredita que boa parte disso tem a ver com o Zika vírus, né? O aumento, com certeza, agravou ainda mais. Eles colocaram um outro dado aqui, 315 mortes, né, já foram associadas ao Zika vírus no ano passado. E tem também essa questão que a gente discutiu recentemente aqui no próprio Redação, né, falando sobre a vacinação. Então, tem caído também a procura por vacinação, tanto dos pais. Eu não posso dizer assim, se em cidades específicas está tendo alguma falta de vacina ou não, mas houve um registro de 312 cidades que relataram baixos índices de vacinação da poliomielite, por exemplo, que passou a afetar as Américas, principalmente, né, de casos que aconteceram na Venezuela. Então, pode estar aí relacionado ao Zika vírus, a questão da vacinação. Eu lembro que quando a gente discutiu, a gente até trouxe aqui uma especialista, né, falando sobre isso. Então, quando não é uma coisa que a gente ouve muito, certas doenças, a gente acaba, talvez, eu digo assim, a gente como sociedade não dando importância, né, para aquela vacinação. E aí é onde volta a surgir os casos de novo. Muita situação, inclusive nessa época de fake news, de gente que deixa de dar vacina nos filhos porque recebe noticiazinha no WhatsApp falando que, não, você der vacina sobre isso aqui no seu filho, vai dar um outro negócio, é melhor você nem dar. Só que daí a criança acaba morrendo, né? Então tem... Muito triste. E é interessante, assim, a gente, por exemplo, ter esses dados de mortalidade infantil, porque está associado diretamente com análise e estudos que são feitos internacionalmente com o indicador de desenvolvimento de cada país. Então, o aumento na taxa de mortalidade infantil é um índice de um desenvolvimento humano ruim, né? Então, fica aí também essa outra análise que a gente pode fazer. E outra coisa curiosa que eu achei durante a pesquisa sobre esse assunto é que o saneamento básico também tem a ver com isso. Então, crianças aí, após o nascimento, com dias de vida, uma das causas pode ser a falta de saneamento básico, por exemplo. Ok. Bom, a gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente conversa sobre operários em Fortaleza que foram encontrados em situação de trabalho escravo. Sai daí, a gente volta já.